Perashá Bamidbar, é a primeira Perashá do quarto livro de Moshe Rabbeinu. Nessa Perashá nós temos vários números, vários censos do povo de Israel. Bom, o censo maior do povo de Israel ele é contabilizado em 605 mil. Amarra o celular para o ventilador para cá. 603 mil. E uma outra censo vai ser feito depois, vai dar um valor menor, 601 mil, mais uma fração. Okay. E essa diferença vai ser de 1820 para menos. Ou seja, o povo de Israel, então, saiu do Egito. Durante a sua caminhada no deserto, a gente diminuiu 1820. Mas, por incrível que pareça, se a gente contar o número de vezes que aparece o nome do Eterno na Torá, vai dar exatamente 1820. Ou seja, a gente perdeu, mas em compensação o Eterno preencheu o nosso povo. A gente tem agora essa leitura da Perashá Bereshit, também a ordenação da centralidade do tabernáculo, do Mishkan. E ao redor ficaria justamente as tribos de Israel, bem divididas. Cada uma ficava de um lado do tabernáculo, 12 tribos, 3 em cada lado do tabernáculo. Mas aí a gente chega, por exemplo, no profeta Jeremias, capítulo 17. Ali no capítulo 17, tem uma colocação que ela é muito difícil para a gente entender. Diz assim: quem foi que pediu para vocês, no caso para o povo de Israel, que se oferecesse sacrifícios? Assim, a pergunta, como? Quem foi que pediu? Está na Torá escrito aqui. A gente vê aqui que o Eterno fala a Moshe, faça dessa maneira, os sacrifícios assim, assim, assim. Então, quem foi que pediu isso? Ainda diz mais lá o capítulo 17 de Jeremias. Quem foi que pediu de vocês quando vocês saíram do Egito? Mas não é exatamente agora, na saída do Egito, que a gente está vendo isso. A gente vai entender que a gente sai do Egito exatamente. O Eterno não pede para nós que a gente faça sacrifícios de qualquer tipo. Não é pedido isso. O povo até ofertava, digamos assim, por vontade própria, mas não a pedido do Eterno, não como ordem. Da mesma maneira, quando a gente lê ainda dentro da Perashá de Vaikra, a primeira, está escrito: Adam que akriv mikem korban lashem. Um homem, Adam, quer dizer, um homem, quando for fazer um sacrifício de vocês para o Eterno, vai fazer assim, 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 assim. Mas ele não está ordenando, façam isso, isso, isso. Logicamente que depois, o Eterno colocou os sacrifícios temidim, ou seja, aqueles contínuos, baboker, o baerev, de manhã e de tardezinha. Mas a pergunta é, será que Deus não pediu? De fato, o Eterno não pediu. Não pediu. E essa colocação é importante para a gente tentar entender o que Deus quer de nós. Se Deus não quer que eu faça sacrifícios, como é que eu tenho que esperar, então, o Beit HaMikdash, a Shelishi? Como é que eu não vou me preocupar com os Leviim, com os Kohanim, com os Shiftei Israel? São perguntas da Halachá, para a gente entender o que eu devo cumprir de fato. Então, segundo a linguagem dos profetas, ressaltando aquele começo lá da saída do Egito, o Eterno nada disso pediu para nós. Então, a gente percebe que procurar o Eterno era a gente cumprir os mandamentos de Mishpatim, da Perashá Mishpatim. Foi o que Moshe Rabbeinu escreveu, o Sefer Haberit. Sefer Haberit, mencionado lá na Perashá Mishpatim, seria um livro que vai desde Bereshit até a Perashá Mishpatim. Então, esse foi o pacto que a gente fez realmente com o Eterno. Então, nesse pacto, não está incluso a questão dos sacrifícios.
Aí que vem a grande pergunta: será que a gente vai ter que fazer novamente os sacrifícios? Ou então vai bastar, como diz o Talmud, aquele que estuda sobre o sacrifício tal, que ilo hu você. É como se ele estivesse fazendo ele. Então, a pergunta é: olá. Olá quer dizer um holocausto, que é todo queimado. E a pergunta vai piorar quando a gente estudar e ver a questão lá do capítulo 11 e 12 de Shofetim, de Juízes. Nestes capítulos 11 e 12, está se falando ali sobre um juiz de Israel, chamado Iftar, em português, Jefté. Jefté teve um problema, que ele era um filho, como posso dizer, bastardo, e os seus próprios irmãos o deserdaram, disse: você não tem herança conosco. E ele foi viver com pessoas desgarradas. Quando os amonitas, que moravam de perto desses Gileaditas, que eram israelitas, atacaram e eles se viram em situações complicadas, eles se lembraram de quem? De Iftar, de Jefté. E foram lá com Jefté. Disse: não, nós queremos que você seja o nosso cabeça, Rosh, então o nosso Katzin, o nosso comandante aqui do exército. Ele disse: só vou ser para vocês, nesse momento difícil, se depois também me tornar como se fosse um rei entre vocês. E assim foi, então, considerado. Então, o Iftar, o Jefté, foi na luta contra os amonitas. Na sua aflição, ele pede a Deus que o proteja. A gente vai perceber isso em alguns momentos que isso acontece. Por exemplo, Jacob também pede sua aflição, que Deus o proteja. E assim também fez, então, Iftar. E aí o Iftar, ele disse: e você me dando em minhas mãos meus inimigos, quando eu voltar para minha casa, a primeira coisa que vier ao meu encontro, vou oferecer como holocausto, ou seja, como olá. Então o Iftar realmente ganhou. Ao ganhar, ele voltou para casa. E quem sai feliz da vida, com tamborins, com festa, é a filha dele. E era a única filha dele. Ele diz: ah, minha filha, vou abrir minha boca para fazer um voto ao Eterno e ver você na minha frente. Eu disse: não, papai, pode cumprir o seu voto. Mas eu voto sobre você, não tem problema, pode cumprir o seu voto, o voto comigo. Aí ela disse: olha, pai, me dê pelo menos 2 meses para que eu vá chorar a minha virgindade com minhas amigas. E assim ela chorou. Depois de 2 meses ela voltou e o pai então cumpriu o seu juramento, a sua promessa. E ela então não conheceu o homem, assim dito no texto. E tem uma discussão rabínica o que de fato aconteceu aqui. Mas pelo que parece, e assim alguns dos sábios, como Ibn Ezra, cita, o que aconteceu aqui dá para ver no texto. Se ela iria morrer queimada, por que ela estava preocupada com a virgindade dela? Por que ela estava preocupada que ela não ia ter homem? Como assim? Não faz sentido. Então, daqui que a explicação do Ibn Ezra, na verdade, ela seria dedicada ao tabernáculo. E ela iria viver uma vida como se fosse de um celibato. Uma vida totalmente consagrada ao serviço do Eterno. Assim como Shemuel, a sua mãe também o consagrou. E a diferença é que a mãe, Shemuel, quando se consagrou aquilo com alegria, logicamente. E assim o Shemuel teve a oportunidade de ter filhos também. Já aqui ela foi consagrada não com alegria, não com alegria. E é dito que a cada ano, então, as filhas de Israel iam chorar realmente, entre aspas, o destino da filha de Iftar. Mas ela não estava morta. Talvez ela ficasse a vida dela toda. Mas até quando ia vigorar a promessa? A promessa que tinha feito era o pai dela. Não dependia do pai dela. E ele disse: não, eu não posso voltar na minha palavra.
E ela disse, não, papai, não tem problema, eu vou cumprir a sua palavra. Aí o pai dela viveu mais 6 anos, como está no capítulo 12. Lá no capítulo 12, os outros efraimitas vieram e reclamaram junto ao Iftar, por que ele não tinha convocado os efraimitas nessa luta contra os amonitas. Iftar disse, eu chamei, vocês não vieram. E aí acabou tendo uma guerrilha, uma guerra entre os efraimitas e aqueles que eram de Iftar, guiladitas. E nessa guerra, naqueles paus, perto do Jordão, passava alguém lá, os guiladitas perguntavam, você é efraimita? A pessoa dizia, não. Aí eles diziam, diga a palavra shibolet. E ele falava, então, sibolet. E aí eles viam que era realmente um efraimita. E aí o matavam, faziam coisas. Então a gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, dentro do povo de Israel, entre as tribos, havia assim diferença de pronúncia do hebraico, sotaque diferente dos efraimitas. No mundo moderno do povo de Israel, principalmente os judeus que vieram da Espanha e Portugal e que foram para o Marrocos, eles tinham dificuldade de pronunciar a letra Shin. Tudo era a letra Sin. Shara Shamayim, Sara Samayim, Eshel Abraham, Esel Abraham, Perachá, Perassá. E eu, quando estive em Israel na década de 80, ainda ouvi muitos Hazanim, muitos aqueles que iam ler a Torá, que tinham essa mesma dificuldade, ninguém podia corrigir. Ninguém podia corrigir. Então, de fato, a gente vê que essa diferença de pronúncia remontam desde a antiguidade. E como os efraimitas chegaram no Marrocos? Bom, logicamente que a história não dá para a gente saber direito os caminhos, mas o certo é que, desde a primeira diáspora, que já estavam ali pelo Marrocos e até pela Espanha, o povo de Israel. E uma família famosa na Espanha chamada Feriat. Essa família Feriat vem da palavra Efraim, seriam efraimitas. Então, ser efraimitas faz sentido a dificuldade da pronúncia da letra Shin. Daí dizerem Sibolet, em vez de Shibolet. Bom, e depois então, de 6 anos, é contado nesse texto, veio a falecer então o Jefté Iftar. Quando ele faleceu, acabou a promessa dele. E a filha dele ficou livre, logicamente. O texto não relata se ela se casou, se ela teve continuidade, mas o fato é que, pela lei, aí acabou justamente a promessa que ele teria feito. Bom, isso aqui a gente explica dessa maneira. Outra, quando a gente vai ler a história também em Shofetim, que os filhos de Naomi, junto com Elimelech, eles saíram de Belém, de Beit-Lehem, por causa de fome, e foram morar em Moab, atravessaram o Rio Jordão de Israel, até onde hoje é a Jordânia, e ali ficava as planícies de Moab. Então, os filhos dela se casaram com mulheres de moabitas. Era Mahlon e Quislon. E eles morreram. E a Naomi, então, as noras queriam ficar com ela. Ela disse, não, eu não posso fazer mais nada por vocês. Vocês podem ir embora. Eram 2, Ofra e Ruth. Desde então que a Ofra decidiu, no meio do caminho, voltar para a terra dela e ter a liberdade. E a Ruth resolveu ficar justamente com a Naomi. Quando ela chega de volta em Belém, ela diz, olha, eu não fui muito feliz lá em Moab. Em vez de chamar de Naomi, quer dizer agradável, me chame de Mará, ou Mara, de aquela que é amarga. E aí, então, eles não tinham nem o que comer. Ela mandava a Ruth para ir pegar aquelas espigas que sobravam das colheitas. E ela acabou conhecendo Boaz. E Boaz era um parente próximo de Naomi. Mas a Naomi ficou sabendo, então, que tinha um parente dela mais próximo ainda do que o Boaz,
E aí ele teria o direito sobre Ruth. Pergunta, como assim o direito sobre Ruth? A gente pode pensar a lei do levirato, chamado em hebraico de Ibum. Tá, mas o Ibum é feito com irmãos, não com parentes mais longe. Então aqui a gente vai entender o que de fato aconteceu nessa história toda aqui. Primeiro, Marlon e Quislon não podiam se casar com mulheres moabitas. Essa lei diz lá em Deuteronômio, Loiavô, Moabi, o Yamoni e Kihal Hashem, a congregação do Eterno. Você pode casar com elas. Então, eles não se casaram com elas. Eles já tiveram ela como servas. Então era uma serva, não era a mulher dele. Não era a mulher dele. Por isso que quando eles morreram, elas ficaram pertencendo a quem? A Naomi. E a Naomi quis liberar elas. E a Ofra, tá bom, foi embora. Mas a Ruth que ficou. Por isso, quando chegou lá, pertenceria a herança de Naomi ao parente mais próximo. Como, de fato, aquele parente mais próximo não quis, então o Boaz pôde realmente ficar com a Ruth. Dessa relação, nasceu Obed, depois nasceu Ishai, até chegar realmente no rei Davi. E daqui a gente vê, mais uma vez, que não é importante para o povo de Israel as nossas origens. Às vezes, muito se debate hoje sobre de quem você é filho, você tal origem. Nossas origens não são nada santificadas e nem deve ser. Porque a gente não tenha realmente orgulho e nem petulância, nem arrogância para a questão de origem. O que importa realmente é o teu comportamento durante a vida. É isso que Deus quer da gente. A gente vai ver Abraão, pai dele era casado, melhor, o pai dele era um teira, era um idólatra. Abraão se casou com meia irmã dele, no caso era Sara, que também era proibido. Aí surgiu Isaac. Isaac, tudo bem, casou-se bem com a Rivka. Depois teve Jacob. Jacob se casou com duas mulheres irmãs, que a Torá também proíbe. Aí vieram os filhos. O Yosef se casou, numa leitura mais textual, com Asenat, filha de Potifera, era uma egípcia. Shimon se casou com uma mulher que era de Canaã. Yehudá casou com Tamar. Ao se casar com Tamar, teve a lei do Levirato. A lei do Levirato, ele acabou não cumprindo. Ele cumpriu primeiro. Acabou morrendo, que era o primeiro, e Onã era o segundo, morreu também. Aí ele não deu o terceiro filho, Shelah, e ela acabou tendo, então, aquele episódio junto com o Yehudá, e lá surgiram dois filhos, Pérez e Zera. E de Pérez vai dar o rei Davi, e do rei Davi o futuro rei Machia, do povo de Israel. Então, mais uma vez, a origem também não é sagrada. Aí vem justamente Amram e Yochebed. Amram era sobrinho de Yochebed, a Torá também proíbe que a tia se case com seu sobrinho. Surgiu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu casou com Midianita. Tá bom, não era tão proibido, mas também não tinha tanta santidade. Talvez tenha se casado também com Isha Cushit, uma mulher da Etiópia. Depois teve outros episódios, o próprio rei Davi, a história com a Batsheva, uma mulher que era casada, ele a viu tomando banho, gostou dela e mandou chamá-la. A mulher veio, já era o rei Davi. Depois que ele foi saber que a mulher era casada, e a mulher ficou grávida. Aí, numa situação ainda mais constrangedora, ele mandou que chamasse o marido dela, para que ele passasse uma folga com a mulher. Quando nascesse o filho o marido veio. Mas o marido não foi para casa. Ele foi ficar no palácio do rei. Não tinha que defender o rei. Situação complicada, o rei Davi teve que mandar ele de volta e disse para o seu general Yoav, coloque ele numa situação de fronte, de guerra. E assim ele foi colocado
E ele morreu lá. Mas o primeiro filho do Davi, com a Batseba, também morreu. Depois teve 4 filhos. O 4º filho foi o rei Salomão, que ia ser rei de Israel. Rei Salomão se casou com a filha do faraó. Filha do faraó? Sim, filha do faraó. Entre outras e outras mulheres, de várias outras, vou dizer, povos, etnias, e assim por diante. Aqui chegou a ter 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Depois temos de Ravam e outras histórias que realmente não dignificam o povo de Israel através de descendência, já que isso não é importante. O importante é que nós fazemos com a nossa vida. Ele diz, Tov Shem Mishem Tov, Yom Hamavet, Yom Hivaledor. Mais vale um bom nome que os olhos perfumados. E o dia da morte é preferível ao dia do seu nascimento. Por que o dia da morte? Você sabe o que aquela pessoa fez. Ela não pode só alegar, eu sou filho de fulano, 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 fulano. Mas você, o que você é? E teus filhos, que serão? Essa que é a parte importante. Então, o que a gente tem realmente nesses perachá, que é de números, é precisamente isso daí. Se preocupar com a nossa prole, se preocupar com os nossos parentes, se preocupar realmente com os nossos descendentes, do que a gente pode realmente passar para eles. Dos nossos pais, só tenho a agradecer. Talvez não tenha sido tão santificado a relação deles, qualquer coisa assim. Mas não importa, o que eu tenho agora o conhecimento, que eu tenho agora o discernimento de fazer a coisa certa, então isso eu vou fazer. É por esse motivo, quando chega Rosh Hashanah até Yom Kippur, no final da Amidah, você dá aqui 3 passos para trás e diz, Ose, Shalom Bimromav, Uberachamav Yaseh Shalom Aleno, Bela Kolamo Israel, Vemru Amém. Dá 3 passos para trás, vira para a esquerda, vira para a direita, depois para o centro, o Israel. Mas quando chega Rosh Hashanah e Yom Kippur, até Yom Kippur, você diz, você, Ha-Shalom Bimromav. Não você, Shalom, você, Ha-Shalom Bimromav. O que a gente diz, você, Ha-Shalom, com esse rei no começo? Aqui é para a gente realmente evocar a presença do anjo, que é o escriba do Eterno, chamado Safriel. Safri da palavra Safra, está em aramaico, então Sefer está em hebraico, quer dizer, o livro, ele do Eterno, que dá 381. Então, Ha-Shalom vai dar o mesmo número, 381. Então, a gente vê o que é importante para Deus, aquilo que eu realmente faço. Posso até contar a história do nosso antepassado e tudo mais, mas a gente vai perceber que nada é escondido. Os erros que foram efetuados dos nossos grandes, ou profetas, ou patriarcas, é tudo mencionado na Torá. Porque ninguém está acima da lei. Todos estão debaixo dela e a gente deve realmente cumprir fielmente a Torá. Então, isso é o que é dito no Pirkei Avot. A gente não pode usufruir do conhecimento de Torá para a tua glória. O objetivo qual é? Não, estou aqui para defender o que a Torá está dizendo. Não é meu nome. É em nome realmente da Torá. Então, essa que é a importância que a gente vê dos grandes sábios, os Hachamim do povo de Israel. Os sábios são contados em 71 sábios. Por que 71? Para ter, logicamente, aqui uma decisão completa. 72, se você contar com a presença do Eterno, com a presença invisível em cima destes sábios. Estes sábios têm a obrigação de saber o hebraico perfeitamente e conhecer línguas de vários outros povos e saber realmente como era efetuado por outros povos a questão da idolatria. Para que isso? Para que ele pudesse realmente julgar alguém que fosse israelita que estivesse cometendo um pecado desse, de fato, e estava fazendo um pecado ou não. E o povo de Israel, depois que a gente saiu
melhor que depois que a gente foi exilado da terra até para a terra da Babilônia, aí através do profeta Ezequiel, que muito chamou a atenção do povo, a gente realmente não se viu mais o povo devotado à questão de idolatria. Até antes do exílio, ainda se vê dentro dos relatos, do livro dos reis e dos profetas, essa preocupação realmente profunda em extirpar isso do coração do povo de Israel. Mas quando a gente chega depois do exílio, a gente não vê mais essa situação aí. E a gente vai perceber que os profetas, na sua maioria, profetizaram em que situações? Situações de perigo para o povo de Israel. Quais, por exemplo? O profeta Amós, o profeta Hosea, o profeta Isaías, Shayahu, o profeta Michá, todos eles profetizaram na época do primeiro templo, em que as tribos de Israel, as do norte, principalmente, estavam sendo devastadas pelo Império Assírio. Foi quando esses profetas surgiram para demonstrar o povo, para tentar mudar esse decreto divino. Em seguida, eles iriam destruir a tribo de Judá. E aí a gente vê, então, a força de Miqueias, Michá, vê a força de um profeta Isaías, e, de fato, conseguiram mudar. E assim o povo de Judá foi salvo. Foi salvo. Então, o que Deus quer da gente? Tenha compreensão, não vai fazer a coisa realmente errada. Infelizmente, a gente convive com o nosso Yetzer Hará. Mas o Yetzer Hará também tem sua importância. Ele que faz com que a gente possa encontrar a tua alma gêmea, que uma mulher possa encontrar um esposo bom para ela, e um marido, uma esposa boa para ele, que tenha realmente essa união. Por isso que é dito, geralmente, se fala em casamento, aquela junção das duas palavras do hebraico. Ish, que é homem, e Shá, que é mulher. Ora, em ambas as palavras, tu tem com as letras. Ish tem Aleph e Yod Shin, que é homem. A palavra Ishá, que é mulher, tem Aleph, Shin, Re. Em ambas as palavras tem duas letras iguais, Aleph e Shin. O que dá a palavra Aleph, Shin? A palavra Esh. O que é Esh? Fogo. Então, o que tem entre o homem e uma mulher? Fogo, fogo da paixão. Isso é importantíssimo. Mas são as duas letras. Só tem uma e não tem na outra. Ish tem Yod e não tem Ishá. Re tem Ishá, não tem Ish. Então, deu a palavra Yud Re. O que é Yud Re em hebraico? É a palavra Yah. Yah quer dizer o quê? O nome do Eterno. Então, o que mantém o equilíbrio desse fogo entre homem e mulher é a presença de Deus. Para a gente ter realmente uma família feliz, uma relação de harmonia, de alegria, a gente tem que ter realmente a presença de Deus no relacionamento. Então, essa que é a mitzvah maior, por isso que se diz Irbu, Smachot Be'Israel, inicialmente alegrias em Israel, alegria geralmente revolve casamentos. Então, essa é uma parte principal. Quando a gente cresce, a gente vai se casar, procura uma pessoa que possa realmente seguir teus passos. Aqui eu falo em relação a nós que somos emergentes, por exemplo. Você é emergente, não fique tão preocupado em encontrar alguém que seja dessa descendência israelita, mas fique preocupado com alguém que tenha respeito primeiro por você e que ela, se estiver disposta a seguir teus caminhos, melhor ainda. Essa é a bênção do Eterno. É o que é dito lá em Gênesis. O Adão procurou uma Ishá, uma mulher, Ezer Kenegdo, uma mulher Ezer, que seja para ele de ajuda, de auxílio, Kenegdo, contra ele. Agora não entendi. Como assim que a mulher vai ser Ezer, auxílio, Kenegdo, contra ele? Como contra ele? Rashi no lugar explica. Ezer, auxílio, se tiver méritos.
Kenegdo, se não tiver méritos. Então, que a gente tenha realmente méritos de encontrar uma mulher realmente boa para cada um de nós, a gente ter essa harmonia, com certeza um vai ser auxílio do outro. E digamos todos, amém. Alma gêmea, digamos assim, cada um possa ter a sua harmonia, ter realmente respeito mútuo para aquele que já é casado e porventura um dos dois não está seguindo. Aqui não é ensinado para você largar. Não, que nada. Você viva a sua vida, deixa que o momento de Deus, aquela pessoa vai depois. Se também não entrar, não é obrigação sua mudar ela. Pode ser mulher, pode ser marido. Mulheres, por exemplo, são casadas com homens que às vezes não querem saber de judaísmo, praticam idolatria. Homem, mulher não deve entrar nessa discussão. Deve fazer a parte dela, que for para o marido dela, ela faz. Também não é por isso que ele deve largar a mulher dele. Não deve ser pauta de discussão. Agora, ela vai perguntar, mas que religião que você segue? Eu sigo isso aqui, dessa maneira. Que é assim que a gente entende o texto, dessa maneira que eu estou me aprofundando. E mostrar para outra pessoa que você ficou uma pessoa melhor. E não uma pessoa ranzinza, uma pessoa que discute, tudo grita. Não, isso não é vantagem. Que Deus possa abençoar. Agora fica aberto às nossas perguntas, por favor.